Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Espero que eu consiga ajudar você, trader ou punter. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ajuda a gente a continuar crescendo por aqui. Deixa o like no vídeo também, porque o YouTube divulga para mais pessoas, ele entende que é um conteúdo relevante. E não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 14 horas na Turquia, nós temos o líder Galatasaray enfrentando o lanterna da competição, o Hamraniyaspor. 1h20 a hora do Galatasaray, super favorito. Muito provável que consiga vencer o seu jogo, mas vamos analisar aqui de uma maneira um pouco mais profunda. Venceu as últimas 10 partidas e marcou 2 ou mais gols nas últimas 8. O Hamraniyaspor, apesar de ter concedido gols em 9, também marcou em 9, né? Então é o lanterna, mas é um time que cai atirando, que ele consegue marcar alguns gols, né? Tanto é que nas últimas 8 partidas das 10 que ele enfrentou, a gente teve o ambas marcam. Então, imaginar que o Galatasaray também pode sofrer um gol por aqui não é de todo mal. Afinal de contas, ele tem sofrido alguns gols para buscar recuperação, tá? Utilizando o PDF de apoio, sai na frente em quase 70%. É alto, mas poderia ser melhor para o líder. Falha pouquíssimo em marcar, mas olha aqui, ó, sofre gol com frequência, tá? Não são tantos gols, olha aí, ó. É média de 1 gol por jogo em casa, mas sofre, tá? Então, se sair atrás, vai ter que correr atrás do prejuízo para poder vencer o seu jogo, que tem um número alto de vitória, tá? E com isso também tem um número alto de ambas marcam. Beleza? Isso pode dificultar um pouco a gente aqui para quem vem trabalhar em back. O Hamraniyaspor não sai na frente com tanta frequência, falha relativamente pouco em marcar pela posição na tabela que tem, e é um time que sofre gol com bastante frequência. Dado a posição da tabela novamente, não é uma defesa tão vazada. Vamos ser sinceros? Tomou ali 5 gols a mais do que o Galatasaray só, fora de casa. Não é uma defesa tão vazada e também não é um ataque de se jogar fora. O primeiro tempo é onde eu vejo mais superioridade do Galatasaray, porque é o momento onde o Hamraniyaspor perde metade dos seus primeiros tempos, não venceu nenhum, marca metade dos gols do que sofre. O Galatasaray não tem um número tão elevado de vitória no primeiro tempo, mas não perdeu nenhum primeiro tempo e fez 12 gols e tomou apenas 4. Então acho que pode ser um melhor momento para se buscar alguma coisa a favor do Galatasaray, porque no segundo tempo, apesar de eu ter um Galatasaray aumentando o número de vitória, ele também aumenta o número de derrota, diminui o número de gols marcados, aumenta o número de gols sofridos e eu tenho uma melhora significativa do adversário, o Hamraniyaspor, em relação à derrota. De 50% de derrota, ele passa a perder apenas 13% dos segundos tempos e passa a vencer quase 40%, né? Aumenta também o poderio ofensivo e melhora o poderio defensivo. Então nós temos uma melhora significativa do adversário e uma, vamos dizer assim, uma piora do Galatasaray em alguns critérios importantes, como poderio ofensivo, desconcentração defensiva também, passa a perder um pouco mais. Então, de maneira geral, acho que a gente vai conseguir encontrar a superioridade do Galatasaray nos 90 minutos, mas muito mais no primeiro tempo. Agora, o Galatasaray tem sofrido gol com alguma frequência, isso é fato. Tá? Mas o Hamraniyaspor não é um time que costuma sair na frente tantas vezes, não é tão frequente. Então eu imagino que a chance maior do Galatasaray de sofrer um gol seria mais no segundo tempo. Mas não é um poderio ofensivo no primeiro tempo que justificaria, por exemplo, uma vitória no HT. Pelo menos não tem sido assim nos últimos jogos. Aí você precisa conferir o jogo para saber se nesse jogo especificamente o Galatasaray está conseguindo dominar completamente o seu adversário. Se você é trader, eu viria com essa expectativa de procurar back Galatasaray, principalmente nos primeiros ali 45 minutos, que é onde ele desempenha um melhor futebol com uma defesa mais estável. Acredito sim numa provável vitória do favorito por aqui. E se você é punter, também olharia com carinho essa vitória do Galatasaray nos 90 minutos. Como é um time que faz gol, mas que também sofre, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui, não sei saindo atrás, mas provavelmente um ambas marcam e também uma possibilidade de trabalhar até 2 ou 3 gols. Se o Hamraniyaspor sair na frente, aí a possibilidade de trabalhar o 2,5 é melhor, porque o Galatasaray tem essa frequência de recuperação de resultado. Agora, cuidado ao olhar para o HT do Galatasaray. Assiste os primeiros minutos, porque por mais que a equipe marque bastante gol no primeiro tempo e sofra pouco, não tem sido o número de vitória tão elevado. Eu imagino que a confirmação, se vale a pena ou não trabalhar uma vitória do HT no Galatasaray, vai ser entregue para você logo nos primeiros minutos, mediante o comportamento do Hamraniyaspor e, obviamente, o comportamento ofensivo do Galatasaray. Não há dúvida de que o primeiro tempo da equipe é melhor do que o segundo. Então, pode ser que exista sim essa possibilidade de vitória no HT. Às 14 horas, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a DFB Pokal, nós temos o atual campeão da competição, o Leipzig, contra o Hoffenheim, que não vive boa fase na Alemanha. Inclusive, depois dessa parada para o inverno rigoroso alemão, o Hoffenheim não conseguiu vencer nenhum jogo. No último jogo, tomou uma goleada para o time do Borussia Mönchengladbach. E o Leipzig vem ganhando de quase todo mundo dentro de casa, empatou com o Bayern, mas está aqui a 10 partidas sem perder.
Tá? Dentro de casa, eu considero o Leipzig muito mais num poderio para back, para vitória, do que propriamente para estar contra o adversário. Mas como eu não sei a questão de escalação, não sei a intensidade que o Leipzig vai colocar em campo, eu marquei esse jogo mais para olhar esse lei aqui, o Hoffenheim, para trabalhar contra o Hoffenheim. Mas vamos ver, tá? Eu vou utilizar as estatísticas da Bundesliga 1 porque é um confronto de Bundes 1. Inclusive, eles se enfrentaram antes da paralisação para a Copa do Mundo e também para a paralisação de inverno, e o Leipzig na casa do Hoffenheim meteu 3-1, tá? Eu acredito muito num jogo para gols, assim, por si só, por cima. Acredito num jogo para, como é Copa na Alemanha, acredito muito nessa incidência de contra-ataque, mas por si só as características das duas equipes já me induz a olhar para gols, porque são duas equipes que já gostam do contra-ataque por si só, né? Eu tenho o Hoffenheim com o Kramaric pela esquerda, o Bebu, que é um excelente atacante pelo centro. Eu tenho o Leipzig, que por mais que ainda esteja com o seu grande jogador, a sua grande joia, o Nkunku, que deve ir para o Chelsea futuramente machucado, eu ainda tenho o Timo Werner podendo entrar, fazendo essa possibilidade ali de contra-ataque. Tem o Dani Olmo, que também chuta bem de fora da área. Tem o Szoboszlai, que também está fazendo muito gol. Então é um time muito mais agressivo, muito mais sólido, o time do Leipzig hoje em dia, que passa muito mais confiança. Como eu falei, depois da chegada do Mark Rose, que também treinou o Borussia Mönchengladbach, que eu acabei de comentar, que também chegou a treinar o Dortmund, o time mudou da água para o vinho, tá? E pode sim, se o Bayern continuar vacilando, disputar essa Bundesliga. Tá? O Leipzig já tentou ganhar essa Bundesliga algumas vezes, ganhou essa DFB Pokal, que foi o primeiro título importante que eles tiveram depois de anos. O Leipzig é um time que foi comprado pela Red Bull e ele foi subindo de divisão quase que sem ser campeão. Né? Subia em segundo lugar, subia num playoff e não, de fato, sendo campeão. Então, essa DFB Pokal, essa Copa da Alemanha que eles venceram na temporada passada, foi o grande título de expressão do Leipzig, que pode abrir portas aí futuramente até para disputar, como eu falei, uma Bundesliga, principalmente em momentos ruins do time do Bayern de Munique. Mas vamos lá, vamos deixar de historinha, né, Theo Borges? Primeiro a marcar em casa, Leipzig quase 90%, falha nenhum jogo, ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. Ataque excelente, defesa excelente, time muito, muito bom, muito sólido dentro de casa. O Hoffenheim, isso aqui assusta, é um time que sai na frente em 63% dos jogos, tá? Então, muito cuidado para você que vem trabalhar match odds por aqui. Falhou pouquíssimo em marcar, também tem um ataque forte, apesar de não fazer tantos gols, e ficou poucos jogos também sem sofrer gol. O Leipzig tem o primeiro e um segundo tempo muito sólido, o primeiro tempo com 63% de vitória, 13% de derrota, 10 gols marcados, apenas 2 sofridos. O Hoffenheim vence quase 40%, perdeu 25%, marcou 9% e tomou 7%. No segundo tempo, eu aumento um poderio de vitória do Leipzig, passando para 75%. Mantenho o número de derrota baixo. Tenho ainda a manutenção de número de gols marcados, mas eu passo a tomar um pouco mais. Mas mesmo assim é um segundo tempo de almanaque do Leipzig. E o Hoffenheim reduz o número de vitória, mas também faz uma manutenção no número de derrota. Marca bem menos gols, de 9 para 3, e também toma um gol a menos, tá? Então, de maneira geral, eu tenho sim uma superioridade do Leipzig. É cabível de você trabalhar a favor do Leipzig aqui, não acho errado. Só toma cuidado porque o Hoffenheim é um time traiçoeiro. O Leipzig não vai se comportar contra o Hoffenheim da maneira que jogou contra o Bayern, que foi compacto em contra-ataque. O Leipzig em casa ele vai propor o jogo. Se ele vai propor o jogo, é muito provável que quem joga no contra-ataque é o Hoffenheim. E eu não duvido que o Hoffenheim tenha a capacidade de abrir esse placar e force o Leipzig a buscar uma recuperação de resultado. Por isso eu olho com muito mais carinho para esse jogo para gols do que para match odds, por mais que eu tenha colocado aqui como opção de trabalhar Lei ou Hoffenheim. Mas se você é trader, vem para consultar essa possibilidade de trabalhar um Lei Hoffenheim, porque pode ser que você encontre janelas de segurança, de superioridade do Leipzig, que te passe bastante segurança para trabalhar. Se você é Panther, eu também vejo com bons olhos essa vitória do Leipzig. Eu acho que o time vai para cima, vai querer uma segunda Copa da Alemanha, mas toma muito cuidado com essas questões de vitória no HT e tudo mais, porque o Hoffenheim pode sair na frente e o Leipzig pode ter mais dificuldade de buscar recuperação, se é que vai buscar. Eu olharia para o Leipzig muito mais nos 90 minutos, com a possibilidade de vitória, mas olharia com ainda mais carinho para o mercado de gols. 2 gols, 3 gols, não acho nada de outro mundo pensar em um over 2,5 por aqui, e até uma boa possibilidade de ambas marcam, tá? Porque é jogo único e as duas equipes têm que ir para cima, mas de maneira geral, se as duas equipes entrarem com os titulares, eu vou me surpreender muito em caso de eliminação do Leipzig, tá? Mas, obviamente, são times da primeira divisão. Então, imaginar que o Hoffenheim também possa marcar gol aqui
não é nada de outro mundo, mas o Leipzig mostrou isso já na última campanha da DFB Pokal, um poderio de recuperação bem intenso, mesmo sem o seu principal jogador, como eu falei, um Cucu. Tá? Acho que é uma vitória do Leipzig, mas eu trabalharia mais olhando para gols. Às 2h45 na Bélgica nós temos o líder Genk contra o Eupen, que nesse momento ocupa a 15ª colocação. O Genk fora de casa tem a segunda melhor campanha com apenas 2 derrotas e 8 vitórias em 10 jogos, e o Eupen tem 3 vitórias apenas em 10 jogos, não empata, ou vence ou perde, são 7 derrotas até o momento. Eu separei esse jogo para trabalhar contra o Eupen, né? No Lei, a pior equipe em campo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos números que a gente tem. O Genk saiu na frente em 70% dos jogos fora de casa, falhou pouquíssimo em marcar, e assim, para um líder da competição, ficar sem sofrer gols em apenas 30% dos jogos é pouco. Tá? Eu esperava um pouco mais. O Eupen não tem uma incidência de sair tanto na frente, falhou em marcar em quase 40% e sofre gol em quase todos os jogos. Tá? Não tem um ataque de se jogar fora, mas não marca tantos gols e acaba sofrendo bastante. Superioridade bem clara do time do Genk no primeiro tempo, não perdeu nenhuma fora de casa, venceu 70%, marcou 13 gols e tomou apenas 4. O Eupen tem apenas 20% de vitória no primeiro tempo, perdeu relativamente pouco, 30%, marcou 6 e tomou 10 gols. Não é de se jogar fora o primeiro tempo do Eupen, então pode criar perigo. No segundo tempo, eu tenho uma redução de vitória do Genk, eu tenho um aumento considerável de derrota de 0 para 30, eu também tenho uma redução pequena do poderio ofensivo e passo a tomar um pouco mais de gol. O Eupen aumenta o número de derrota, isso é preocupante para a equipe da casa, aumenta um pouquinho o número de vitória e reduz o número de gols marcados e sofridos. Se você é trader, eu viria mais olhando um Lei a pior equipe no Eupen, em momentos de superioridade do Genk, do que propriamente no back ao Genk. Por mais que eu tenha o melhor time da competição, a segunda melhor campanha fora de casa, o Eupen não é de se jogar fora no primeiro tempo, tá? Ele piora bastante no segundo tempo. Inclusive, eu acho que na somatória você vai encontrar mais momentos de superioridade do Genk no segundo tempo do que no primeiro. Se você é Panther, eu acredito sim que é um jogo para o Genk sair vencedor. Você disputar título e perder para um time que está lá embaixo na tabela, obviamente é complicado. Mas toma um pouco de cuidado, porque o melhor momento do Eupen é justamente no primeiro tempo. E eu sei que tem gente que gosta de trabalhar a favor dos times favoritos no HT, mas por mais que eu tenha o melhor momento do Genk também no primeiro tempo, eu tenho um Eupen com números aceitáveis. Eu acho que ficar de olho numa vitória nos 90 minutos do Genk pode ser mais interessante. Theo, eu tenho um método para trabalhar odds mais baixas, ali um empate anula do Genk. Beleza, acho que pode valer. Não foi comum nos últimos jogos o Eupen abrir o placar em casa, mas eu não duvido que o Genk possa ceder alguns gols. As últimas vezes que eles se enfrentaram, houve uma incidência de ambas marcam em 3 partidas, nas 5, e o over 1,5 bateu em todas, e na maioria delas o over 2,5 e até o 3,5 entrou. O ambas marcam é difícil porque o Eupen, como eu falei, tem dificuldade ofensiva, mas o Genk pode acabar cedendo um golzinho por aqui. Não necessariamente sair atrás do placar, mas pode acabar cedendo. Então, olhar para essa vitória do Genk nos 90 minutos pode ser interessante. Se quer trabalhar o HT, assiste primeiro os primeiros minutos para ver como o Eupen está se comportando. Trabalhar 2 ou 3 gols aqui também pode ser interessante. E, como eu falei, se você tem método para odds mais baixas, o empate anula do Genk também pode ser uma opção por aqui. Às 16 horas em Portugal, nós temos o Porto, que é o terceiro colocado nesse momento, contra o Marítimo. O Marítimo é um time das ilhas que estava num momento muito ruim, mas tem melhorado, inclusive nos últimos jogos, conseguiu vencer a equipe do Sporting por 1-0 e também venceu o Estoril. Foram as 2 primeiras vitórias do Marítimo na competição, se eu não estou enganado, tá? O Marítimo não tinha nenhuma vitória e acabou vencendo 2. E agora, nesse momento, são apenas 4 derrotas em 8 jogos. Apenas, que eu digo, por ser um time vice-lanterna. Tá? Então eu acho que houve uma melhora do Marítimo, houve uma chacoalhada ali, não sei se houve troca de treinador, mas houve uma melhora. Tá? Isso me preocupa um pouco para esse jogo aqui do Porto. Como visitante, o Porto tem 5 vitórias em 9 jogos, toma pouco gol, não é a melhor defesa, a do Benfica é melhor, fora de casa, mas toma pouco gol e tem pouquíssimas derrotas. O Porto sai na frente em 67% das vezes fora de casa, mas o Marítimo sai na frente em 75%. Olha a situação preocupante aqui, tá? Cuidado. O Porto falha em marcar poucas vezes, o Marítimo também, e o Porto fica mais vezes sem sofrer gol do que o Marítimo. Existe uma discrepância no poderio ofensivo, obviamente, a gente está falando aqui do Porto, né? Mas a discrepância defensiva não é tanta, porque o Marítimo também tem uma boa defesa. No primeiro tempo, eu vejo uma superioridade do Porto, mas eu também vejo bons momentos do Marítimo. 56% de vitória do Porto, 22% de derrota. É mais derrota do que o Marítimo, que tem 13%. Só que o Marítimo não tem um número tão alto de vitória. Os dois times marcam parecido
E os dois times também sofrem parecido. Então, para uma odd de 1,25, eu tenho um adversário que consegue sair mais na frente do que eu. Eu tenho um adversário que perde menos o primeiro tempo do que eu, que marca quase a mesma quantidade de gols e que sofre a mesma quantidade de gols praticamente. Eu vou ter um primeiro tempo do Porto muito mais difícil, provavelmente, do que a gente esperava. Não que essa odd do Porto precisa corrigir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para você que vem trabalhar aqui a favor do Porto, redobra a sua atenção. Vamos só fechar aqui o segundo tempo. Continuo tendo um número de vitória alto do Porto. Eu tenho uma melhora na parte ofensiva e uma melhora na parte defensiva e também o Porto passa a perder menos. E aí eu tenho o Marítimo reduzindo o número de vitória, aumentando as derrotas, reduzindo o número de gols marcados e aumentando o número de gols sofridos. Então, nos 90 minutos, é muito provável que a gente tenha um Porto superior ao Marítimo no segundo tempo, com mais facilidade no segundo tempo. Só que aí entra uma característica importante. Se você é trader, o Porto ele tem uma característica de ataque, de agressividade muito grande nos primeiros minutos de jogo. Você já deve ter visto isso contra outras equipes. Tá? O Porto não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou primeiro nas últimas 5 e ganhou o primeiro tempo nas últimas 5. Porque é uma equipe que vai para dentro, que quer logo resolver. Tá? Então é muito provável que mesmo eu tendo um melhor momento do Marítimo no jogo entre o primeiro e o segundo tempo, comparativamente o primeiro, eu tenho um Porto também mais agressivo, porque é estilo dele. Tá? Mas se o Porto não conseguir marcar no primeiro tempo, ele provavelmente vai pegar um Marítimo mais cansado, porque para segurar esse time do Porto, você obviamente vai cansar. Então você vai ter um Marítimo mais desconcentrado, mais cansado, fisicamente mais abalado, e o Porto pode sim conquistar essa vitória nos 90 minutos. Se você é trader, eu viria com essa ideia de trabalhar a favor do Porto nesses momentos de agressividade nos primeiros minutos. Verifica só se o Marítimo não está fazendo várias saídas de contra-ataque. Né? Eu lembro que o Marítimo em casa é chato pra caramba. Eu lembro do Nanu, que era um jogador que até o Porto comprou, depois não sei se ele comprou para botar o cara no banco, mas o Nanu era um cara que os narradores falavam que o Nanu ia de moto, pegava a bola, jogava na frente e ia embora, cara. Ele jogava no Marítimo, se eu não estou enganado. Os portugueses amigos aí podem me corrigir. E o Marítimo pode estar puxando contra-ataque, pode estar agredindo essa defesa alta do Porto, porque provavelmente ele vai jogar mais compactado, né? Se você vê isso, aí você fica de fora desse back Porto, pode ser mais difícil. Tá? Se você é Panther, eu viria com essa ideia de vitória do Porto nos 90 minutos. Acho que é bem provável que o Porto vença. Não acho que vai ser uma vitória fácil. Tá? E eu teria um pouco de cuidado com essa vitória do Porto no HT, porque é o melhor momento do Marítimo. Ele toma pouco gol e ele perde pouco. Então pode acontecer, por conta desse momento de agressividade do Porto, ele achar um gol e conseguir segurar. Né? Vai ser difícil fazer gol no Porto por aqui, mas se o Porto não conseguir penetrar essa boa defesa do Marítimo no primeiro tempo, essa vitória na HT pode ser mais complicada. Aí é o que eu sempre digo para você, assiste os primeiros minutos, vê se o Porto está conseguindo entrar na área, vê se o Porto está conseguindo neutralizar possíveis contra-ataques, aí pode abrir a possibilidade de você trabalhar o HT. Já não vai assim afoito no pré-live? Assiste um pouquinho, cara, não custa nada, beleza? Então acho que pode ser interessante. Em relação ao mercado de gols, eu não olharia tanto, tá? Eu não olharia tanto porque o Marítimo não é uma equipe que sofre tanto gol, o Porto também não está marcando tanto. Pode acontecer, a gente teve uma situação ontem, né, do Paok que não tomava tanto gol, o Levadiakos também não fazia tanto, foi um 3-2, mas para pré-live não está me parecendo. Eu olharia mais ali com essa incidência de possível vitória do Porto nos 90 minutos. Acho que é provável que o Porto vença, mas se vencer não vai ser uma vitória fácil, na minha opinião. Às 16 horas também nós temos, pelo Mundial de Clubes, o Al Ahly do Egito enfrentando o Auckland City da Nova Zelândia. E aqui nós temos uma cotação de super favorito do Al Ahly. Primeira informação que a gente precisa preencher por aqui é titularidade do Al Ahly. Se esse time vai levar esse jogo a sério ou não, tá? Isso é muito importante porque o Al Ahly, ele não foi classificado para esse torneio via competição ser campeão, se eu não me engano, da Champions. Ele foi vice-campeão, se eu não estou enganado, e como o time do Marrocos já ia ser classificado por ser o país sede, ele acabou ganhando uma vaga. Então eu não sei se ele vai levar o time titular. Primeira informação que a gente tem que confirmar aqui. Segunda, o Auckland City está há 2 meses parado. Desde que ele venceu o campeonato da Nova Zelândia, ele não joga. Isso, obviamente, o time deve estar treinando e tudo mais, mas você perde um pouco de ritmo de jogo. Então, acho que isso também pode estar influenciando nessa cotação do Al Ahly a 1,29. Se eu tiver uma confirmação de que o Al Ahly vai titular e que o Auckland City realmente está sem ritmo de jogo, quando o jogo começar, aí eu acho que pode ser interessante trabalhar com essa possibilidade de vitória do Al Ahly. Eu não tenho informações aqui do Auckland City no PDF de apoio. Está muito tempo sem jogar, então eu vou deixar
esse jogo aqui para confirmar essas duas informações, mas eu acho que se você é trader dá para vir com essa ideia de back ao Al-Ahly, é o líder do Egito, o time está jogando muito bem lá, disputando com o Zamalek, só confirma se o time de fato está titular ou não e se ele vai aplicar uma superioridade em campo. Se você é punter também, acho que é um jogo para você ficar de olho aqui nessa possível vitória do Al-Ahly, se ele colocar os titulares em campo. 16h45, o líder da Escócia da Premiership, Celtic contra o Livingston. O Celtic passa o rodo na maioria dos times por lá, não tem como. 1,11 é uma odd de extremo favorito, de hiper favoritismo. Eu acho que não tem muito o que falar desse jogo, né? O Celtic marcou nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10, tem 11 jogos e 11 vitórias em casa, né? Por mais que eu tenha o Livingston não fazendo tão feio fora de casa, é difícil combater, tá? É difícil combater mesmo. Só para, né, protocolar. Primeiro marcado do Celtic, 91%, não falhou em marcar nenhum jogo, 45% dos jogos sem sofrer, 34 gols marcados, só isso. 7 gols sofridos. O Livingston sai na frente até com alguma frequência, isso pode preocupar. Sofreu 20 gols, marcou 14, não falha tanto em marcar e sofre gol com alguma frequência. Muito superior o Celtic no primeiro tempo, né? Inclusive, se você acha que essa odd está muito esmagada, procurar uma vitória no primeiro tempo do Celtic pode ser interessante. 19 gols marcados, nenhuma derrota, 82% de vitória. O Livingston não tem tanta vitória assim no primeiro tempo, ou seja, é um time que sai mais na frente, em 40 e poucos por cento, mas só vence 18. Significa que é um time que não sabe o que fazer com a vantagem. Geralmente acaba tomando um empate de maneira precoce e marca menos gols do que sofre. O segundo tempo continua essa superioridade toda do Celtic. Diminui um pouquinho o número de gols marcados, mas continua sendo extremamente alto. E o Livingston aumenta um pouco o número de vitória, mas também aumenta o número de derrotas e o número de gols sofridos, tá? Se você é trader e trabalha odds esmagadas, pode ser uma oportunidade de buscar esse back Celtic. Se você não tem método para isso, deixa passar, não inventa moda, não faz o que você não tem metodologia. Se você é punter, olhar para essa vitória do Celtic nos 90 minutos, para esse tipo de odd é mais complicado, tá? Eu olharia ou para uma vitória do Celtic no HT. É provável que o Celtic vença o jogo nos 90 minutos. Mas como o Livingston tem um númerozinho de sair na frente também um pouco alto, próximo de 50%, pode ser arriscado. Mas, cara, poderia ofensivo para o Celtic não falta, então pode ser uma vitória no HT. E também olharia com carinho o mercado de gols. Por mais que essa odd possa estar mais esmagada, não vejo como uma coisa ruim olhar para 2,5 aqui não. Até mais, dependendo da situação. Mesmo horário na Escócia, nós temos o vice-líder Rangers contra o Hearts, que é um time chato, hein? É muito chato de enfrentar o Hearts. Você vai ver só como é que eu vou te mostrar aqui. Primeiro de tudo, acho que é um jogo que o Rangers pode se complicar. Por quê? O Hearts é o terceiro colocado como mandante, são 8 vitórias em 11 jogos, só perdeu 2. O Rangers como visitante tem 7 vitórias em 11 jogos, também só perdeu 2. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Rangers tem vencido 1, 2, 3, 4, 5. Então existe uma freguesia, famosa paternidade, registrada em cartório, porém é um time chato do Hearts, tá? É muito chato de enfrentar. O time do Hearts que vem de 4 vitórias seguidas dentro de casa, só tomou um gol aqui no confronto contra o Kilmarnock. Se a gente puxar o PDF de apoio, eu tenho mais incidência do Hearts de sair na frente do placar do que do Rangers. Os dois times falham em marcar na mesma situação e ficam sem sofrer gol na mesma quantidade. Ataques parecidos com o do Hearts sendo melhor e defesas parecidas com o do Rangers sendo ligeiramente melhor. Primeiro tempo do Rangers, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é bom repetir, não é bom. O Rangers não costuma fazer um primeiro tempo tão sólido. Vence bem menos do que o adversário, não tem tantas derrotas, mas tem menos gols marcados que sofridos. E eu tenho um primeiro tempo do Hearts avassalador. Quase 70% de vitória, pouca derrota, 14 gols marcados e 4 gols sofridos. Você, meu amigo, minha amiga, como diz o carro de som do ovo, cuidado com essa vitória do Rangers no primeiro tempo. Aqui você só vai conseguir encontrar caminho para passar se estiver assistindo o jogo. Não vem de garfo nesse jogo de sopa aqui não, tá? Porque no que o Rangers vem apresentando nos últimos jogos, o Hearts é um adversário complicadíssimo, principalmente no primeiro tempo, tá? Cuidado. Agora, no segundo tempo eu tenho uma queda considerável do Hearts em número de vitórias. Passa a ter uma derrota maior, o dobro, né? Era 9, passa a ser 18, mas é bem baixo considerando o que era apresentado para outros times por aí. Inclusive, o Rangers tem uma derrota mais baixa, mas é o mesmo número do Hearts. O Hearts continua marcando 14 gols no segundo tempo. Olha que impressionante. Só que ele passa a sofrer 12, né? E tem menos vitória. O Rangers aumenta o número de vitória, reduz o número de derrota, aumenta consideravelmente o número de gols marcados e o número de gols ele aumenta um pouquinho também. De maneira geral, a gente tem um segundo tempo abertíssimo. Porque eu tenho o Hearts sofrendo mais e o Rangers marcando mais. Por si só, eu já imagino um jogo com uma possibilidade grande de gols aqui. Mas o primeiro tempo é o jogo de xadrez, porque eu tenho o melhor time,
o segundo melhor time da Escócia, desculpa, contra o Hot, que é o terceiro. A expectativa é toda no Rangers, a odd é toda pro lado do Rangers, o mercado vai todo pro lado do Rangers, mas eu tenho um adversário muito chato. Então, por mais que eu tenha uma paternidade do Rangers aqui vencendo os últimos confrontos, se o Hot conseguir vencer esse jogo, ou empatar esse jogo, tirar a ponta do Rangers, sair na frente, não dá pra se assustar, porque tá aqui o que ele vem fazendo. Se você quer trabalhar o HT do Rangers, cuidado, tá? Vem pra assistir o jogo. Se você é trader e quer trabalhar a correção de preço do Rangers, talvez você tenha incidência. Se você quiser trabalhar Leo Hort, também você pode ter incidência por aqui se você assistir o jogo, em alguns momentos do primeiro tempo, tá? Mas dentro de casa, com o apoio da torcida, o Hort é muito chato. Não se surpreenda aqui se o Hort complicar a vida do Rangers. Se você é Panther, cuidado com esse back HT no Rangers. Não gosto, não acho pelos últimos jogos que tenha tanto valor assim. Cuidado com a vitória do Rangers nos 90 minutos, com essa expectativa, porque o adversário é muito chato, o adversário pode complicar o seu favorito. E eu olharia com mais carinho para gols. De todos os mercados, eu olharia com mais carinho para gols, porque é onde o Rangers cresce no segundo tempo. Se já tiver em desvantagem, vai tentar buscar recuperação. O Hort sofre muito mais gol no segundo tempo. O Hort consegue marcar vários gols no primeiro tempo, onde o Rangers tem mais dificuldade. Então eu olharia com mais carinho para o ambas marcam, para o over 2,5. 1,5 também pode ser interessante, mas eu não olharia tão assim para o match odds. Acho que é um jogo dificílimo para o time do Rangers. Também às 16h45, tem bastante jogo às 16h45, hein? Mainz e Bayern de Munique pelas oitavas de final da Pokal. O Bayern de Munique não vem numa fase tão boa, são 3 empates seguidos, com Leipzig, Colônia e Frankfurt. Tomando gol, marcando gol, jogos com apenas over 1,5, né? Para o Bayern é pouca coisa. O Mainz vinha de 2 jogos onde ele não tinha conseguido vencer depois da parada de inverno, empatou com o Stuttgart, adversário fraco, perdeu para o Dortmund em casa, tomando de virada, mas venceu em casa o Bochum. Aí também é sacanagem, né? O Bochum tá numa fase bem ruim. Marcou em 8, marcou no primeiro tempo em 8, o Bayern marcou nas últimas 10, enfim. O problema do Bayern realmente é a parte defensiva. A ofensiva continua produzindo bastante. Vamos dar uma olhada nos dados da Bundesliga, apesar de ser um jogo de Copa, porque é um confronto que costuma acontecer na Bundesliga, tá? Só um detalhe interessante, olha que curioso. Os mandantes nesse confronto costumam levar a melhor. E o Bayern é visitante, hein? Vamos ver. O Bayern de Munique saiu na frente em quase 80% dos jogos fora, o Mainz em 50%, o Bayern falha pouco em marcar, o Mainz quase 40%, falha bem mais, e o Bayern de Munique fica 33% dos jogos sem sofrer gol, ou seja, tem sofrido gol com frequência. Não é tantos gols, mas tem sofrido. Super superioridade do Bayern no primeiro tempo, né? Nenhuma derrota, quase 80% de vitória, 18 gols marcados, 13 gols sofridos. O Mainz tem um número de vitórias elevado, para um time consideravelmente mais fraco, mas tem um número de derrotas também maior. E no segundo tempo, aqui vem o problema do Bayern, ó. É onde ele tem sofrido mais empates, onde ele vem sofrendo mais complicações, que é uma queda de rendimento. Mas eu também tenho uma redução de poderio do mais, marcando menos e avançando o número de derrota por aqui. De maneira geral, eu não gosto desse back Bayern. Não vou indicar back Bayern para vocês nos próximos jogos, até o Bayern confirmar para mim que melhorou, tá? Acho mais plausível trabalhar alguma coisa contra o Mainz. Como você vai encontrar momentos para trabalhar contra o Mainz? Assistindo o jogo, tá? Porque o Bayern de Munique, eu não sei se ele vai levar os titulares, acho que vai, tá? Mas eu não confio na defesa do Bayern. Eu não duvido que o Bayern possa sair atrás do placar para buscar recuperação. Não tem acontecido. Tem acontecido o Bayern sair na frente e depois tomar empate. Mas mesmo assim, eu não duvido, tá? Então eu olharia com mais carinho para esse layer para a equipe em campo no mais, se você é trader. Se você é Panther, olharia para gols. Os últimos confrontos entre eles, todos tivemos ambas marcam, todos tivemos over 2,5, 3,5 também tivemos aqui, ó, em 1, 2 e 3. Como é Copa, a gente sabe que o Bayern pode sair na frente e pode continuar atacando no contra-ataque, mas também pode se resguardar. Para trabalhar gols, eu sempre indico que você esteja com a stream aberta, você esteja assistindo o jogo. Eu acredito numa vitória do Bayern, mas eu considero um pouco mais seguro trabalhar o mercado de gols por aqui. Afinal de contas, depois de 3 empates seguidos, cara, vai rolar um come ali no vestiário, o Bayern deve vir um pouco mais babana para cá. Afinal de contas, na temporada passada ele foi eliminado da DFB Pokal, não conseguiu chegar na final, então é provável que o Bayern venha um pouco mais mordido para esse jogo, pode vencer, mas eu prefiro trabalhar com uma incidência maior de gols, porque a defesa do Bayern não me passa confiança ainda. Às 17 horas, pela semifinal, o jogo da volta da Copa da Liga, nós temos o United contra o Nottingham Forest. O primeiro jogo foi 3-0 para o United. Então eu só separei esse jogo para você consultar o tipo de intensidade, de interesse que o United vai colocar nesse jogo, porque não precisa vencer. Não precisa vencer, não precisa recuperar resultado, não precisa marcar 2 gols, nada. Só precisa
empatar. Pode perder até por 2-0. Então é provável que a gente tenha um Nottingham Forest se lançando e o United jogando da maneira que ele mais gosta de jogar, que é de maneira reativa, né? O Rashford voando, se é que ele vai jogar nesse jogo também. Então eu não viria para esse jogo para olhar um back United nem um lay Nottingham Forest, porque o Forest vencendo por 1 ou 2-0 não vai fazer diferença. Eu olharia para gols, porque o Forest precisa marcar pelo menos 3 e o United vai ter um time exposto, todo aberto, precisando de gols, para contra-atacar. Então, no mínimo 2 gols por aqui, acho que é mais interessante do que você olhar propriamente para o match odds. Eu nem vou consultar estatística por aqui não, porque é um jogo atípico. É um jogo de Copa onde o United já está com uma vantagem de 3 gols. Então, qualquer coisa que a gente estipular por aqui de outros jogos da Premier League, né? Porque as duas equipes são da Premier, inclusive o Nottingham Forest melhorou nos últimos jogos, não vai ser tão fidedigno assim. O que eu te aconselho a fazer por aqui é consultar a intensidade que o United está levando para campo, se ele de fato está com os titulares ou o que tem de melhor e se ele está aproveitando os contra-ataques. Se tiver, eu acho que é um jogo mais para gols do que para trabalhar a vitória do United. Tá? O United não precisa da vitória por aqui, isso conta bastante. Às 17 horas pela Copa Itália nós temos a Roma e o Cremonese, quartas de final. A Roma que vai enfrentar um adversário que conseguiu eliminar o Napoli. Eu acho muito importante para a Roma progredir nessas competições de Copa, porque é muito difícil disputar o campeonato italiano com o elenco que tem. A Roma não tem um elenco tão farto para o José Mourinho tentar disputar uma Série A. O Napoli já disparou e a Roma foi campeã da Conference, né? Então uma Copa Itália para a Roma seria muito interessante. Vai enfrentar um adversário bem mais acessível, onde eu acho que o Napoli deu mole aqui de ser eliminado. Não duvido que a Roma também possa se complicar em algum momento, mas eu imagino uma Roma mais forte para vencer esse jogo, se levar o time titular e se levar, obviamente, o jogo a sério. Utilizando os dados da Série A italiana, você consegue ver um Cremonese muito abaixo. Apesar de ser um time que saiu na frente próximo da Roma, a Roma não é um time que abre tanto o placar, não venceu nenhum. Né? Falhou em marcar em 30%, a Roma também, e sofreu gol em quase todos os jogos. O primeiro tempo da Roma não agrada ninguém, não é um time que vence tanto, apesar de ter menos derrota do que o Cremonese. O Cremonese perdeu 50%, empatou 50%, não consegue vencer. Poucos gols marcados, mas é bem próximo da Roma. Só que a Roma tem bem menos gols sofridos. No segundo tempo eu tenho um crescimento da Roma no poderio assim de vitória, não no poderio ofensivo. Reduz um gol sofrido só e reduz também o número de derrotas. O Cremonese também reduz o número de derrotas, passa a vencer um pouco mais e passa a marcar mais gols e sofrer menos. Dá para imaginar uma superioridade da Roma? Dá. Dá para trabalhar back Roma por aqui? Eu não gosto tanto não, tá? Em relação ao trade, não gosto. Eu, como um trader que trabalha a Roma, há muitos anos, não tem sido uma temporada boa para back Roma. Acho que olhar para esse Leo Cremonese é mais interessante. Talvez um Cremonese mais plantado lá atrás, esperando a Roma, pensando, já eliminamos o Napoli com um empate, vamos que vamos, a situação na Série A tá difícil, mas um empatezinho com a Roma aqui a gente talvez consiga vencer nos penais novamente, e se esse for o pensamento do Cremonese, esse Leo Cremonese pode ser interessante, eu gosto. Tá? Leitura de jogo, acompanha ao vivo. Para Panther, tomaria cuidado com essa vitória da Roma no primeiro tempo, porque eu sei que tem gente que adora, a Roma não tem jogado bem no primeiro tempo. Tá? Isso é fato. Mas aí, assiste os primeiros minutos para ver como está se comportando. Acredito numa vitória da Roma nos 90 minutos? Acredito. Acredito sim. Principalmente se o Cremonese ficar só lá atrás se defendendo, beleza? Mas, de novo, assiste os primeiros minutos para saber se a Roma minimamente está interessada e com o time titular. Eu acredito que vai, de fato, colocar os titulares em campo. Também acredito num jogo para pelo menos 2 gols. Principalmente se a Roma já tiver marcado 1. Se o Cremonese abrir o placar ou o jogo se arrastar num 0-0, aí eu não trabalharia gols. Mas se você quiser trabalhar mercado de gols, espera a Roma sair na frente, por exemplo. Porque eu tenho uma Roma que é muito boa de maneira reativa, principalmente se o Dybala jogar para tocar ali para o Abraham, e as bolas aéreas da Roma também são muito boas. Agora, se o Cremonese sair na frente ou o jogo tiver 0-0, meio morno, michuruca, eu não entraria em gols não, porque é mais fácil você esperar uma Roma marcar e talvez pegar um limite no final, do que propriamente já especular 1,5 desde o início com uma odd mais baixa. 17 horas na La Liga, líder Barcelona enfrentando o Betis, que ocupa a 6ª colocação. O Betis em casa tem 5 vitórias em 8 jogos, difícil vencer o Betis lá na casa do Betis, apenas uma derrota, poucos gols sofridos, e como visitante o Barcelona é o melhor visitante da competição. Muitas vitórias, 8 em 9 jogos e apenas 5 gols sofridos também. Teve o confronto recente deles na semifinal da Supercopa, onde o Barcelona acabou vencendo nos penais e o Barcelona acabou se sagrando campeão, e o Betis também foi eliminado recentemente agora nas oitavas de final da Copa do Rei pelo Osasuna, se eu não me engano também nos penais. Os dois times saem na frente com bastante frequência, os dois times falham em marcar com pouca frequência, os dois times ficam vários jogos sem sofrer gol.
Não tenho discrepância na defesa, mas o Barcelona tem um poderio ofensivo melhor. Primeiro tempo do Betis é melhor do que o do Barça, comparativamente. O Betis marca um pouco mais de gols, sofre bem menos, não tem nenhuma derrota e venceu 50%. É realmente muito forte em casa. O Barcelona perdeu 25% das primeiras etapas fora, quase 40% de vitória e tem mais gols sofridos pelo Betis aqui e menos gols marcados. Segundo tempo, eu mantenho um Betis com 50% de vitória, mas eu passo a ter mais derrota do time do Betis e mais gols sofridos. O ataque é igual. O Barcelona aumenta o seu poderio ofensivo muito, né? Dobra, mais que dobra o seu poderio ofensivo, vence bem mais e não perdeu nenhum segundo tempo, só tomando um gol. Se você é trader, eu viria com a ideia de trabalhar contra o Betis, principalmente se você trabalha os 90 minutos, que é mais provável que você encontre janela de superioridade onde o Barcelona joga melhor, que é no segundo tempo, para fazer aquela correção do Betis. Mas lembre-se, pela dificuldade do adversário, eu acredito que é um jogo onde essas janelas de superioridade do Barcelona vão ser de espaço curto. Então, dobra a sua atenção, principalmente porque nós temos vários jogos às 16h45 às 17h. Se você veio para fazer esse jogo, foca. Se você estiver fazendo vários outros jogos, cuidado ao se posicionar, porque você pode se perder, tá bom? Então, acho que encontrar a superioridade do Barcelona para trabalhar contra o Betis pode ser interessante. Se você é Panther, dá para trabalhar com esse empate anula do Barcelona, se você tem método para odds mais baixas, mas eu não duvido que o Betis possa ferir o Barcelona aqui marcando gol, também como foi na semifinal da Supercopa, e obrigue o Barcelona a tentar buscar uma recuperação, ou obrigue, obviamente, o Barcelona também a tentar buscar a vitória, né? É sempre importante para o Barcelona continuar vencendo para continuar se distanciando do Real Madrid. Não gosto dessa vitória seca do Barça, porque por mais que o Barcelona tenha vencido os últimos jogos, a gente tem aqui uma vitória do Barcelona contra o Girona, que era um adversário difícil, teve a vitória na Supercopa contra o Real, teve a vitória contra o Atlético Madrid, tem várias vitórias do Barça. O adversário do Barcelona pode complicar a vida dele, tá? Já mostrou isso na Supercopa. Então eu acredito que é um jogo onde o favorito pode se complicar. Eu acho que você não devia olhar com tanta fome para essa vitória do Barça assim. Assiste o jogo primeiro para ver se o Barcelona está tendo mais superioridade. Às vezes o Betis não está num dia tão bom. Pode ser mais fácil de você encontrar essa vitória do Barcelona, tá? Em relação ao mercado de gols, pode ser um jogo que no decorrer ele vai aumentando o nível, né? A gente pode ter um jogo mais aberto. Se o Barcelona sair na frente, o Betis pode se abrir um pouco mais, dar mais espaço. Mas de pré-live, de maneira geral, não venho com essa expectativa tão grande de gols. Acho que trabalhar com uma ideia de 2 gols é uma situação um pouco mais segura. Mas se a gente pegar os últimos jogos, a gente teve incidência de 2,5 na maioria deles. De 4 de 5 teve 2,5. Tá? Então é um jogo que pode crescer, como eu falei, ao longo da partida dos 90 minutos. Mas na expectativa de bons aproveitamentos defensivos das duas equipes, a gente pode ter um jogo mais tendendo para o under, pelo menos no pré-live. Tá? A gente teve um jogo mais pirotécnico lá na Supercopa na Arábia Saudita, porque é aquela competição que o pessoal paga para ter ela lá, né? Então os gols é sempre muito importante. Mas eu tô achando que esse jogo na La Liga vai ser bem mais truncado do que a gente acha. Também às 17 horas na França, PSG contra o Montpellier. PSG líder, melhor visitante, com apenas 2 derrotas em 10 jogos. Como mandante, o Montpellier tem apenas 3 vitórias. A gente já imagina o que pode vir buscar por aqui. O grande problema se chama PSG, que é o time da preguiça. Inclusive no último jogo contra o Reims, conseguiu tomar um empate no final, depois do Verratti ter sido expulso, tá? O PSG tem números melhores, mas o Montpellier sai na frente com uma frequência boa. As duas equipes falham um pouco em marcar, mas o PSG toma bem menos gols do que o time do Montpellier. Existe uma grande superioridade do PSG no primeiro tempo, uma belíssima superioridade aqui, com quase 70% de vitória, 10% de derrota. O Montpellier vence 30% e perde 30%, é um time bem na média. E eu tenho uma queda de aproveitamento do PSG no segundo tempo, mas eu também tenho uma queda de desempenho do Montpellier, tomando muito mais gols e tendo menos vitória e mais derrota, tá? Então, de maneira geral, é um jogo para o PSG vencer. Mas tudo depende da preguiça dos caras, infelizmente. Aqui não tem como prever se a gente vai ter uma expulsão do PSG por bobeira, se a gente vai ter, de fato, os 3 jogadores ali, o Neymar, o Mbappé e o Messi, querendo o jogo. Se o PSG, ao marcar o primeiro gol, ele vai continuar indo para cima ou vai querer fazer aquela manutenção de resultado que ele sempre gosta. Não é um time que fica goleando, não é um time que fica querendo marcar vários gols. Depende do dia.
Às vezes o Mbappé tá inspirado, quer resolver, mas eu viria para esse jogo, se você é trader, para trabalhar esse back PSG no primeiro tempo, onde ele joga melhor, mas cuidado, porque o Montpellier tem saído na frente com alguma frequência, e isso pode ser mais esclarecedor se você assistir a stream para ver se o PSG tá marcando pressão, tá conseguindo ficar com a bola, tá deixando sofrer contra-ataque, para ter uma percepção melhor. E se você é punter, trabalhar com essa vitória do PSG nos 90 minutos é interessante. Acho difícil o PSG perder ou deixar de ganhar 2 jogos com frequência nessa legião onde ele passa o carro. E essa vitória no HT também não é ruim, mas assiste os primeiros minutos de jogo, né? Como eu falei, para ver se você consegue identificar a intensidade nesses 3 jogadores da frente, porque, cara, quando eles não estão a fim de jogar, o PSG é uma ameba. Praticamente não resolve nada, não faz nada, tá? E é um time preguiçoso. Cuidado para trabalhar gols aqui, porque é um time muito preguiçoso em relação a gols. Às 18h15 em Portugal, tá acabando. Sempre falo para vocês, não desanima não. Fica firme, aproveita, deixa o like no vídeo aí para dar aquela respirada. Foram bastante jogo mesmo. Hoje tem bastante jogo, principalmente ali naquela faixa de 16h45 até as 17. Então, vamos focar. Mas deixa o like aí e se inscreve no canal que ajuda bastante, tá? 1,91 Sport contra o Braga a 3,75. De maneira geral, já vou resumir esse jogo para você. Cuidado. Favorito aqui pode se complicar. Nós estamos falando do melhor visitante da competição, o Braga, segundo colocado da competição, contra um dos melhores mandantes, o Sport, e quarto colocado da competição. Então, é um jogo que poderia estar muito mais parelho às odds do que está. Isso aqui significa que o Sport, obviamente, tem mais camisa. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Sport venceu uma, perdeu uma, venceu outra e outra. Então nós tivemos 3 vitórias do Sport, uma do Braga nos últimos 5 jogos. Porém, jogo com incidência de 2,5 em todos os jogos. Jogo com incidência alta de ambas marcam em 4 dos 5, tá? Então um jogo onde o Braga pode sim surpreender o Sport. Os 2 times saem na frente com frequências altas, falham um pouco em marcar e sofrem gol também com pouca frequência. O Braga sofreu um pouco mais de gol, mas as duas equipes marcam bastante. Primeiro tempo, não dá para identificar uma superioridade do Sport, por mais que eu tenha um pouquinho mais de vitória, tem mais gols marcados pelo Braga, número de gols sofridos das duas equipes é baixa. E no segundo tempo também continuamos com vários gols marcados, muitas vitórias, poucas derrotas. Então é um jogo para você que gosta de trabalhar no trade, correção de preço, sem viés, sem eu acho que tal coisa, vem para assistir o jogo, que provavelmente você vai ter ali alguns momentos de superioridade numa equipe para você corrigir a odd da outra. Porém, é o último jogo do dia. Provavelmente, né? Tem alguns outros jogos extras que eu vou falar aqui, mas você pode estar um pouco mais cansado. Então, cuidado com a perda de concentração na leitura, porque é um jogo que pode ter uma troca de superioridade muito rápida, tá? E você pode se abraçar numa posição sem valor. Muito cuidado, tá? É um jogo para correção de preço, na minha humilde opinião. E que sim, o favorito pode se complicar por aqui, porque na verdade essa odd de favorito é protocolar, né? O Sport, e o Braga nessa temporada, eles estão muito mais próximos do que as cotações aqui indicam. Jogos para over goals nesse primeiro dia de fevereiro. Nós temos o Leipzig contra o Hoffenheim. Acho que é jogo bom para gols, jogo de Copa. O Hoffenheim tem boa incidência de contra-ataque, deve ser esse o estilo de jogo que o Hoffenheim vai aplicar por aqui. O Leipzig tem boa recuperação de resultado, pode ser bom, tá? O Eupen contra o Genk. As últimas vezes que eles se enfrentaram, tivemos uma incidência boa de gols por aqui, tá? Acho que pode ser um jogo para 2,5, para 1,5, provavelmente. Também ficaria de olho. Mainz e Bayern de Munique, aquela coisa. Eu acho que o Bayern vai vir mordido, vai querer buscar a sua vitória por aqui, a sua classificação, mas o Mainz, se tiver atrás, vai buscar se expor, e aí o Bayern pode ter o contra-ataque. Só verificar time titular, tá? E temos o Rennes contra o Strasbourg. O Strasbourg é um time muito traiçoeiro no contra-ataque, mas eu acredito que o Rennes é melhor e pode ser um jogo bom também aqui pra gente ter pelo menos 2 gols. Jogos extras, vamos lá, anota aí que tem uma lista grande. Se você tiver disponível, tá? Fiorentina e Torino, acho que é um bom jogo para correção de preço. 2 equipes de meio de tabela na Itália. Trabzonspor e Antalyaspor. Acho que é um jogo para você ficar de olho no Leia Antalyaspor. Como visitante, o Antalyaspor tem apenas 2 vitórias e como mandante, o Trabzonspor está invicto. É um dos únicos invictos junto com o Adana Demirspor aqui na Turquia. Na Hungria, o líder Ferencváros recebe o Pax. Pode ser um bom jogo também aqui. 1,65 pode ser um jogo interessante para ficar de olho no Leia, pior equipe em campo no adversário. Copa da Bélgica, semifinal, Saint-Gilloise contra o Antuérpia.
Também pode ser um jogo para correção de preço, para ler a pior equipe em campo. Acho que é um jogo interessante. O problema é o horário, né? Tem vários jogos. Às 17 horas tem o Lyon como favorito dentro de casa, boa campanha. O visitante tem pouca vitória, pode ser um jogo para ler a pior equipe. Mônaco, também boa campanha dentro de casa, vai pegar o Auxerre. O Auxerre fora de casa tem apenas uma vitória, pode ser um jogo para Tebec, Mônaco, dependendo. E por último, o segundo colocado, o Lens, pega o Nice. Não é fácil enfrentar o Nice, mas o Lens tem 10 jogos e 10 vitórias em casa. Tá? O Nice tem 3 vitórias apenas em 10 jogos fora. Nos estaduais, o Botafogo vem de vitória contra o Fluminense, motivado, pode vencer aqui o Nova Iguaçu também. Vamos ver se o Botafogo vai aplicar alguma superioridade. O Flamengo faz a sua despedida antes de embarcar para o Mundial. Deve colocar o time completo contra o Boa Vista para dar um pouco de ritmo para a equipe. Pode ser um jogo para você buscar a vitória do Flamengo no primeiro tempo, e gols até. E o Mirassol pega o Palmeiras. O Palmeiras vem de título da Supercopa e dá para trabalhar alguma coisa a favor do Palmeiras ou ler o Mirassol também. Beleza? Agora sim, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fica com Deus e até quinta-feira.